Olá, estudante! Eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas teorias filosóficas de Aristóteles, dentre tantas as que ele tem, desenvolvidas a partir da filosofia de Aristóteles. Eu escolhi algumas para a gente conversar, beleza? Se já gostou desse tema, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, já se inscreve para receber uma notificação quando a gente postar um vídeo novo, beleza? Primeira coisa, a teoria das causas. Então, assim, são teorias filosóficas, teorias que requerem assim um pouquinho de atenção. Então, fique atento para não se perder. E aí a gente vai vendo que, de repente, uma teoria está sempre ligada à outra. A teoria das causas. Então, Aristóteles chama atenção para isso aqui, ó. Todas as coisas que existem no universo, todas as coisas têm 4 causas. A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Todas as coisas. Vamos a um exemplo. Deixa eu pegar aqui. Vamos a um exemplo. Um livro, certo? Um livro. Aristóteles diz que todas as coisas que existem no universo têm essas 4 causas. Ao mesmo tempo, tem essas 4 causas. A causa material, ou seja, do que a coisa é feita, vamos ver o exemplo do livro. Do que esse livro é feito? Papel. A causa material desse livro é papel, certo? A causa formal, qual é a forma desse objeto aqui? Tem gente que confunde, um retângulo. Não, não é forma geométrica. A forma é o que a coisa é, como a coisa se mostra para nós. Então, o que essa coisa é um livro. Então, a causa formal é um livro. O que a coisa é. Como a coisa se mostra para nós. Quando eu olho para a coisa, eu digo, aquilo ali é um livro. É a causa formal. Certo? A causa eficiente. O que é a causa eficiente? Quem fez a coisa? No caso do livro, quem fez esse livro? Aí a gente vê aqui a editora Ciranda Cultural. Essa daqui é a causa eficiente do livro. E a causa final? Qual a finalidade? Qual a causa final? A causa final é ser lido. O livro foi feito para ser lido, certo? Então, para Aristóteles, todas as coisas que existem no universo contêm essas 4 causas. Causa material, do que a coisa é feita. Causa formal, qual é a forma da coisa, o que a coisa é, como a coisa se apresenta para nós. A causa eficiente, quem fez a coisa, e a causa final, qual é a finalidade, qual é a função da coisa. Vamos a um exemplo específico. Não vou falar desse exemplo, vou falar lá no final que tem um outro assunto, aí eu posso falar naquela teoria, já dou esse exemplo aqui. Alguma dúvida aqui? Gente, qualquer coisa deixa no comentário, mas acho que é bem simples, né? Todas as coisas que existem no universo, todas as coisas. Vamos a um tijolo, por exemplo. Um tijolo, ele é feito de barro, a causa material dele é de barro, a forma dele é um tijolo, quem fez foi o oleiro que fez o tijolo, e a finalidade é construir uma parede, uma pavimentação com aquele tijolo, certo? Então, a teoria das causas. A outra teoria é a teoria do ato e potência. Aristóteles chama atenção para isso daqui, ó. Todas as coisas contêm em si ato e potência. Ou seja, no momento ela é uma coisa em ato e tem uma potência de ser outra coisa. Vamos a um exemplo. Uma semente, por exemplo. Uma semente. Vamos imaginar uma semente de pau-brasil, por exemplo. Aquela semente, quando a gente olha aquela semente em ato, ou seja, naquele instante, em ato, ela é uma semente, certo? Ela é uma semente em ato. Mas em potência, ela é uma árvore, ou seja, em potência significa ela tem a potência, ela tem a possibilidade de ser uma árvore, certo? Falamos do exemplo do tijolo, né? Um pouco de barro, por exemplo. A gente olha lá, em ato, ele é barro.
terra, barro, certo? Mas aquele barro, em potência, ele pode ser um tijolo. Em potência, ele pode ser um vaso. Em potência, ele pode ser tantas coisas, né? Então, assim, para Aristóteles, todas as coisas também têm essas duas características. São em ato uma coisa e em potência outras coisas, certo? Tem a possibilidade de ser outras coisas. Enfim, tudo que a gente pensar, a gente pode pensar com ato e potência. Tem ato de ser alguma coisa e tem a potência de ser outras coisas, quem sabe. Certo? Vamos pensar, eu olhei para a porta agora e lembrei daquela cena final do Titanic, por exemplo, né? Aquela que a Rose e o Jack estão ali, a Rose está deitada em cima daquela porta. Quando aquela porta estava lá, fechada em algum lugar do navio, em ato ela era uma porta, mas em potência ela poderia ser uma balsa, um bote salva-vidas, ela poderia ser em potência lenha para uma lareira, certo? Então as coisas são em si, ato e também potência de ser outras coisas, beleza? A teoria do ilemorfismo. Todas as coisas para Aristóteles são formadas de ilé, matéria, e morfé, forma, ao mesmo tempo. Isso nos remete àquela teoria das causas, causa material, causa formal. Agora que eu vou dar esse exemplo. Então todas as coisas são ao mesmo tempo feitas de matéria e de forma. Nos remete àquela ideia da teoria das causas. Então a matéria do livro é o papel e a forma é livro. A matéria da caneta é plástico, a forma é caneta. A matéria dessa televisão aqui é plástico, enfim, e a forma é televisão, certo? Então todas as coisas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Aqui que essa teoria do ilemorfismo nos chama a atenção e se diferencia daquela teoria das causas. Por quê? Porque ao mesmo tempo. Então assim, o ser humano, por exemplo. Aristóteles vai dizer que o ser humano também é formado de ilé e morfé. O ser humano também é chamado é constituído de matéria e forma. Qual é a matéria do ser humano? Aristóteles diz que a matéria do ser humano é o corpo. O corpo é a matéria do ser humano. E o que dá a forma para o ser humano? Qual é a forma do ser humano? O que faz o ser humano ser um ser humano? É a alma. Para Aristóteles é a nossa alma racional que nos diferencia dos outros seres. Ou seja, é graças a essa alma racional que nós temos a forma humana. Quando nós perdemos essa alma racional, nós já não temos mais forma humana. Nós só somos matéria, é só o corpo. Quando morre uma pessoa, por exemplo, e aí sempre tem uma velha que vai dizer assim, né? Que hora chega o corpo? Morreu o seu João. Que hora chega o corpo? Ela vai perguntar. Sempre tem alguém que pergunta, né? Ela não pergunta que hora chega o seu João, ela pergunta que hora chega o corpo. Por quê? Porque não é mais o seu João. Houve essa separação entre matéria e forma e aí já não é mais a coisa. Por quê? Porque só está a matéria ali, o corpo. A forma não existe mais. Então não posso mais dizer que aquilo é uma coisa que era antes. Porque precisa estar junto, matéria e forma. Certo? Por isso que existem teorias aí filosóficas e religiosas antigas, inclusive, que falam muito dessa separação entre corpo e alma. A gente fala de ascetismo, de exercícios espirituais de valorização do corpo e tal. Mas Aristóteles chama atenção para dizer que nós somos feitos de uma coisa só, corpo e alma. Matéria e forma. Quando há essa separação, já não somos mais. Quando há essa separação de matéria e forma do objeto, não é mais o objeto, já é outra coisa. Certo? E a teoria da substância e acidente. Então, assim, para Aristóteles, todas as coisas contêm substância e acidente ou acidentes. A substância é a essência da coisa. O que a coisa é? As substâncias são características da coisa, que sem essas características, nós não conseguimos dizer que ela é aquela coisa.
Então, por exemplo, a substância do ser humano. Ele tem consciência racional, ele tem capacidade de fazer relações com quem ele quer, ele tem tantas outras características que sem as quais nós não conseguimos ser humanos, certo? Um livro, por exemplo. Um livro, ele é feito de várias páginas e tem frases escritas para serem lidas. Isso é um livro, certo? Essa é a substância do livro. Se eu tiro essas características, por exemplo, essas frases escritas nas páginas, e são páginas em branco, aí já não é mais um livro. Aí ele pode ser um caderno, pode ser um bloco de notas, certo? Mas não é mais um livro. Então o que é a substância? A substância é a essência da coisa. O que a coisa é? São características específicas que, se nós tiramos essas características, a coisa deixa de ser a coisa. E os acidentes? Os acidentes são características da coisa que não modificam a substância. Ou seja, são características que, existindo ou não existindo, sendo diferentes ou não, a coisa continua sendo ela mesma. Por exemplo, esse livro aqui é roxo, aqui tem uma moça na capa, uma casa, tal, tem 256 páginas. Outros livros não são com essa capa, não são com essa fonte de letra, não tem esse mesmo número de páginas, isso tudo é acidente. São características do objeto, mas que não tiram a essência dele, não tiram a substância dele, certo? O ser humano, por exemplo, o ser humano como substância é a consciência racional, enfim, essas características que fazem o ser humano ser um ser humano, certo? Mas é acidente. Alguns têm cabelo loiro, outros têm cabelo ruivo, outros têm cabelo preto, outros têm cabelo liso, outros têm cabelo cacheado, outros não têm cabelo, certo? São características acidentais, ou seja, sem essas características, mesmo com essas características diferentes ou sem essas características, o ser humano continua tendo a mesma substância. Ele não deixa de ser ser humano, certo? Então essas são algumas teorias filosóficas de Aristóteles. Lembrando lá, a teoria das causas, causa material, formal, eficiente e formal, e final. Quem? Causa material, do que a coisa é feita. Causa formal, qual é a forma da coisa, como a coisa se apresenta, o que é a coisa. Causa eficiente, quem fez a coisa. Causa final, para que a coisa foi feita. Inclusive Aristóteles encaixa o ser humano ali, porque todas as coisas se encaixam nessa teoria das causas, né? O ser humano, a causa material é o corpo, a causa formal é ser humano, a consciência racional que faz a gente ser um ser humano. A causa eficiente, quem nos fez, Aristóteles chama atenção para os nossos pais que nos fizeram. E a causa final, para que fomos feitos? Fomos feitos para a felicidade. É uma filosofia teleológica, do telos, a característica de finalidade humana. Qual é a característica da finalidade humana? Qual é o fim humano? É a felicidade. Fomos feitos para sermos felizes, certo? Aí depois falamos da teoria do ato e potência, lembrando da semente, que é a semente em ato, mas em potência ela tem a possibilidade de ser uma árvore. Depois falamos da teoria do ilemorfismo, que nos lembra da teoria das causas, mas nos chama atenção para uma unidade, uma coisa só, que quando separa já não é mais a coisa. E a teoria da substância e dos acidentes, a substância como sendo a essência da coisa, características sem as quais a coisa deixa de ser ela, e os acidentes, que são características da coisa, mas que podem variar, podem ser diferentes, podem não existir e que não mudam a sua substância, que não mudam a sua essência. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e, se não é inscrito no canal, se inscreve. Beleza? Nos ajude a continuar o nosso trabalho. Um abraço, até a próxima. Valeu!